Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na nossa página da Amália. Hoje eu estou recebendo muito orgulho, estou muito feliz que ele aceitou o nosso convite, o Marcos Ricardo dos Santos. Ele é o autor do livro Vouchers na Educação. Vocês já me viram falar várias vezes desse livro aqui, que eu virei fã do livro e do Marcos também, então estou bem feliz que ele aceitou meu convite para a gente bater esse papinho hoje. Estou com o livro aqui, Vouchers na Educação. Eu já fiz live falando dele, eu sempre acabo comentando sobre o livro do Marcos, e hoje a gente vai conseguir bater um papinho com ele. Boa noite, Marcos, bem-vindo. Se quiser dar um alô aí para o pessoal. Boa noite, Amália, boa noite, pessoal aí. Um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema aí que eu gosto, e obrigado pelo convite, muito legal. Eu que agradeço. Marcos, eu tive a oportunidade de te conhecer no lançamento do livro aqui em Curitiba, foi em fevereiro, né, desse ano, no comecinho desse ano, e eu te contei naquela ocasião, mas agora eu quero contar também para o pessoal, eu já contei essa história algumas vezes, que quando eu comecei a estudar sobre política, comecei a estudar, na verdade, sobre educação, saúde, segurança, não especificamente sobre política, né? E um dia eu cheguei em casa, não entendi ainda muito em que espectro político eu me encontrava. Um dia eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu estava aqui estudando sobre educação e eu tive uma ideia, por que em vez do governo ter uma escola, né, construir a escola, contratar professor, fazer todo esse processo, por que simplesmente ele não paga a mensalidade para os alunos numa escola particular? E aí meu marido virou para mim e falou assim, mas isso já existe e chama voucher na educação. Então eu acabei intuindo de maneira intuitiva mesmo, um programa que na verdade já existia e eu não tinha conhecimento. Aí eu fui estudar mais a fundo e tudo mais e me encantei com esse sistema. E quando eu soube do lançamento do seu livro pelo João Hermes, que é um amigo que a gente tem em comum, né, que também é um colega do Novo, quando eu fiquei sabendo do lançamento do livro, eu falei, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar com o Marcos e tenho que comprar esse livro porque tem tudo a ver com o que eu gosto, né, com o que eu acredito. Eu já tinha te contado essa história, né, então, por isso que, assim, faz parte das minhas, de uma das coisas que eu acredito na educação, né. A gente tem no Brasil hoje um abismo gigantesco quando a gente fala de qualidade de educação do sistema público e do sistema privado. A gente pode ver os resultados em testes como o PISA, por exemplo, a gente consegue identificar esse abismo gigantesco. E esse programa, esse sistema, é uma maneira até de você conseguir dar oportunidade para todas as crianças, seja pobre ou seja rico, né? Como você coloca ali no livro, o pobre e o rico na mesma escola. Então, eu queria saber de você, para a gente começar, eu deixar você falar um pouquinho também, senão eu estou falando aqui, não paro mais. O que exatamente te motivou a estudar esse assunto? Qual foi a sua motivação, assim? Por que você escolheu esse assunto para estudar? Muito bem, né? A sua intuição é muito parecida com o que eu tive também, Zé. Eu trabalhei, eu moro em Brasília, né, e trabalho no governo já há uns 10 anos, e tive a oportunidade de trabalhar uns 3 anos lá no Ministério da Educação, né? E peguei um período que havia um entendimento muito difundido na sociedade de que precisava se investir mais em educação, que o Brasil investia muito pouco e tudo mais, e no boom econômico que a gente teve no início, né, dos anos 2000 e tudo, o crescimento da economia, né, de fato houve um crescimento, houve um esforço muito grande do governo em aumentar os recursos públicos para a educação, né? Foi mais ou menos o triplo, é uma coisa muito, em menos de 10 anos, triplicou. Passou mais ou menos, os valores da época era 30 bilhões de reais para 100 bilhões de reais, em um período muito rápido, né? Então, dizer, foi feito esse esforço e coroou, na verdade, uma tradição de que, mais ou menos há 80 anos, o Brasil prioriza a escola pública, né? E talvez, às vezes, a gente perceber que talvez não tenha dado muito certo, né, no sentido de qualidade. Houve muitos avanços em relação à inclusão, a gente chegou nos anos 90, basicamente, a atingir todo mundo, quase todo mundo praticamente vai para a escola, né? Então universalizou, só que a qualidade, como você bem falou, é uma diferença muito grande. Então a gente foi aumentando os recursos e pensou, será que isso tem feito a diferença mesmo? Aí eu comecei a questionar essas possibilidades, né? Começar envolvido com o tema da educação e também comecei a estudar o liberalismo, né? Mais ou menos como você, eu fiz um mestrado em escola austríaca, né? Em economia, e aí vi que realmente, assim, teoricamente, explica, dizer, por que talvez o investimento, por que o gasto público é tão ineficiente. Aí eu fiz a combinação dessas duas coisas, aplicar os
né, todo o material do mestrado na área de economia, num tema que eu gostava e acompanhava, que era educação, né? Então, é um livro bastante econômico, na verdade, né? E a gente tentei demonstrar assim por que a gente não investir simplesmente em educação pública talvez não seja o caminho, porque já foi muito tentado, a gente precisava ter alternativas. E uma alternativa que já vem sendo colocada há muitos anos, né, mas não muito aplicada, é a questão dos vouchers, que privilegia a escolha das pessoas, né? Quer dizer, a gente resumir o argumento teórico, né, quer dizer, a elite, né, os ricos, as pessoas, a elite tem a possibilidade de escolha. E normalmente as pessoas escolhem colocar na escola privada. Podem escolher metodologia de ensino, podem escolher se ser mais rígido ou menos rígido, se é mais conservador ou mais liberal, se é mais regra ou menos, mais dever de casa ou menos dever de casa. Tem várias opções de escolha. E normalmente as pessoas que vão nas escolas de elite acabam perpetuando essa diferença social. Os ricos escolhem as melhores escolas que vão continuar ricos em gerações e gerações. E as pessoas mais pobres não têm essa escolha. Elas têm que ser obrigadas a escolher aquela escola perto da casa dela, que o Estado determinou daquele jeito, com aquele currículo, não tem necessariamente metodologia, escolha, é aquela. E isso faz com que a gente não consiga diminuir as diferenças sociais. Então, a gente precisava ter uma maneira de dar a escolha para as pessoas mais pobres. Quer dizer, eu quero escolher. E isso, mas ela não pode pagar. Então, ao invés do Estado prover diretamente a escola que não tem conseguido fazer, a gente, quer dizer, como você bem colocou, a gente financia a sociedade, considerando que é importante ser solidário com os mais pobres, a gente precisa ajudar essas pessoas, então elas podem promover as suas escolhas e escolher a escola que quiserem. Então, essa é a base teórica aí da nossa proposta, e o que a gente tentou fazer é que era economicamente viável, é isso que eu tentei mostrar no livro. Esse era um dos pontos, né? Quando eu tive essa ideia, esse era um dos pontos. Eu ainda falei para meu marido, mas eu preciso estudar direitinho, ver se é economicamente viável, né? Agora eu não preciso mais, porque o Marco já fez isso para a gente. Até o João está nos acompanhando ali, que a gente comentou, o João Hermes, que é o nosso amigo em comum, chegou atrasado, mas chegou. Bem-vindo, João. Como você estava falando de investimentos, né? Você até comenta no livro, né, que o maior investimento em educação, até um certo ponto, ele tem um retorno que é compatível, né, com o aumento de investimento, mas chega num ponto que ele já não faz mais efeito, né? Não adianta só ficar colocando mais dinheiro, que o retorno não é proporcional a esse aumento de investimento, né? Você até comenta isso no livro. Exatamente. A gente tem ele não é infinito essa relação. Você não pode investir tudo em educação, porque não adianta. Chega num limite que é demais, né? Então, a gente tem uma curva bem retinha, assim, né, de relação de investimento e resultado, até que chega num patamar que fica uma linha. Então, tem os países, por exemplo, Luxemburgo, que gasta muito mais do que precisa, gasta 2 vezes mais do que outros países europeus e tem o mesmo índice de qualidade, né, medido pelos ândices internacionais. Os resultados. As pessoas costumam falar assim, que educação não é mercadoria, né? Quer dizer, uma frase retórica, né? Quer dizer, e a gente fala, não é mercadoria mesmo, é um serviço, e é um serviço como qualquer outro. Ele tem preço, ele tem uma idade, e não necessariamente é o Estado. A gente já, quando houve, né, as revoluções socialistas, tudo isso, e houve um momento nos anos 60, nos anos 50, que se achava que o socialismo era mais eficiente para a economia, porque era planejado, tudo, as indústrias, a União Soviética e tudo mais, e aí esse era o argumento de eficiência, não era de igualdade, né? O Mises fala muito isso, né? Que o argumento econômico do socialismo houve esse argumento de eficiência e a realidade mostrou que não. Tanto é que o Estado participou até de padaria, que era pela eficiência, e descobriu que não é o caso, não precisa isso, o mercado resolve. Então, a educação pública, por fato de não ter escolha, um professor que não é bom não pode ser demitido. Os pais não podem dizer, isso aqui não está funcionando para mim. Dizer, aqui numa escola particular, assim, o professor não funciona e pode ser trocado. Então, o livre mercado, os elementos que compõem o mercado, é o que fazem com que a qualidade se mantenha alta. Então, a gente precisa manter isso para todo mundo, né? Então, combinar a liberdade de escolha com a igualdade, que é o que a gente busca também, né? O pessoal fala que o liberalismo é egoísta e tudo, mas é uma inverdade. É só uma outra forma de olhar a eficiência da sociedade. E a gente busca a igualdade,
combinada à liberdade, que é uma coisa possível. E a igualdade de oportunidades, né? Todo mundo tem que sair do mesmo patamar e aí vai alcançar, vai chegar até onde a pessoa quiser chegar, né? A gente também não vai obrigar ninguém a ser doutor, mas se você der ali o mesmo patamar de oportunidades na saída, aí sim a gente está sendo justo, né? Que hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um sistema perverso que acaba perpetuando e acentuando cada vez mais as diferenças. Eu consigo ver alguns pontos muito positivos. Aliás, eu adoro esse sistema, então eu posso citar vários pontos positivos aqui. Mas vou citar alguns aqui, pontos positivos desse sistema em relação ao que a gente tem hoje, como, por exemplo, diminuição de chance de corrupção, uma vez que o dinheiro sai do governo, vai direto na mão do cidadão, não passa por todo o Ministério da Educação, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, até chegar na escola, né? Tem um longo caminho a percorrer até chegar na escola. Aumento de concorrência, você comentou aí dos professores, né? A facilidade de você conseguir trocar um professor que não é bom, ou, enfim, manter uma concorrência mais acirrada entre as escolas. Mas o que mais você poderia citar, assim, de pontos positivos e o que você vê que não seria tão positivo em relação a esse sistema? Tá, trazendo um pouco do argumento econômico, quando você perguntou assim, fez o cálculo, né, vale a pena? Se você pensar estritamente, se for pagar, pegar o valor que é investido na escola pública e simplesmente passar para a escola particular, não é suficiente. Né? Ele não é mágico, esse sistema. Né? Realmente, que é mais caro a escola particular, porque é melhor. Né? Enfim, isso a gente tem observado. Então, só que o segredo que é a possibilidade de poder investir com o mesmo recurso e ampliar o acesso na escola particular é o fato de que você não precisa necessariamente custear 100% da bolsa, né, que é uma espécie de bolsa, do vouchers, para todo mundo. Né? As classes são diferentes. Então, para aqueles mais pobres, o último camada mais pobre da sociedade, de fato, precisa ter uma educação custeada integralmente. Então, ele pode fazer isso. Então, a proposta que eu desenhei é dividir a sociedade em 5 extrações, né, 5 quintis, e fazer uma proposta que pague 100%, né, para as pessoas mais pobres, 75% para a classe D, digamos assim, 50% para a classe C, 25% para a classe B, e não custeio a classe A, justamente, que não precisa de tudo isso. Com isso, tem duas vantagens. Já não custeia hoje também. Né? Já não custeia hoje, exatamente. Né? Então, quer dizer, tem duas vantagens disso. Com isso, você primeiro corresponsabiliza a família. Então, a família, ela também está despendendo. Não é só uma coisa que ela ganhou né, está pagando também, ainda que seja uma parte. Então, isso, o controle social aumenta muito e todas as pesquisas mostram o controle, a participação dos pais, o controle social é o que mantém a educação viva, né, seja na escola pública ou particular. Né? Você diz em relação aos pais chegarem na escola e cobrar, olha, a gente está despendendo uma grana aqui, então a gente quer um resultado nesse sentido. Quer resultado, quer qualidade, então, estimula, incentiva, né? As pessoas são movidas a incentiva a manter essa conexão mais forte. E com isso a gente consegue atender mais gente com o mesmo recurso, né? Você paga nem precisa todo mundo. E ampliando o mercado particular, né? Com esse incentivo, hoje a maior parte dos alunos estudam em escola pública, né? Isso faz com que o mercado se aqueça, então melhore, inclusive as escolas particulares já existentes, né? Que vão tem que competir pelos alunos, né? E ter vários níveis. Então, trazer o básico das leis de mercado para o campo da educação, isso é só melhoria, só ganho para isso. Entendeu? Então, eu vejo com muita potencialidade a criação disso. Para dar um exemplo, o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é considerado, inclusive pelos críticos, né, que foram críticos no início, com o melhor programa, porque ele prevê a liberdade. Você põe o dinheiro na mão da família e a família sabe o que ela quer. Ela sabe escolher. A gente tem que não pode ser tão paternalista, né? Dizer, nós aqui, os iluminados, o governo, a elite, nós sabemos o que é melhor para nós e para todos, né? Isso não é verdade. As pessoas têm que ter o protagonismo das suas próprias escolhas, decisões, e a gente precisa estimular isso. Então, elas têm que escolher. E só para terminar, antes de mudar os negativos, um dado interessante, nesse boom econômico dos anos 2003, 2004, 2005, foi a primeira vez que o número de matrículas decresceu. Normalmente acompanha a população, né, isso é natural. Decresceu por quê? Porque da escola pública, né? Muitas famílias com uma melhoria econômica preferiram e colocaram seus alunos em escolas particulares, não as
super caríssimas, mas as escolas particulares da sua região e tudo mais, porque vem com uma importância. Então, onde teve o primeiro renda melhorada, a gente colocou os seus filhos lá, depois reverteu, porque a crise, né, a economia piorou também, mas mostra que as pessoas querem isso. Então, se você... isso mostra claramente que isso não é uma opinião, isso é uma realidade, né? Então, tem uma relação, né? Assim que a pessoa tem oportunidade, se ela puder escolher, ela escolhe colocar na escola particular. Exatamente. Tá. Então, o que eu acho que é negativo? Quer dizer, eu acho que é um risco muito grande pela nossa cultura do supercontrole. Quer dizer, o que aconteceu quando fez uma coisa semelhante nas escolas, nas universidades, né? Quer dizer, há uma experiência brasileira, que é o do ProUni, que é uma espécie de vouchers, né? Quer dizer, o governo pagando o bolsa de estudos nas escolas particulares. Funciona, mas há críticas, né? Porque criaram escolas, fábricas de diploma lá, escolas que não existiam, né, no ensino superior, que fizeram só para receber isso, para dar um diploma qualquer, e os alunos queriam um diploma qualquer, alguns, né? E então, a qualidade ficou meio duvidosa, e isso de fato ocorre, né? Mas são alguns problemas, o fato é assim, por exemplo, não é o aluno que simplesmente pega o recurso e escolhe, que é o que eu acho mais importante que ocorra. Simplesmente o governo pactua com as universidades. Então, há conluio, há interesses das universidades, mas então é o governo que escolhe as vagas. Então, as instituições, então o aluno simplesmente fala, essa que eu tenho, não consegui passar na federal, eu vou nessa aí, que é o que tem. Então, eu ia comentar justamente isso, essa diferença do ProUni para a ideia do voucher é justamente essa, né? Que você comentou bastante do poder de escolha do cidadão, e ele fica limitado à escola ou à universidade que o governo escolheu, né? Essa é a diferença, uma diferença básica e primordial, eu diria. E toda a política pública é assim, sempre tem que ter o ok do governo. Isso é uma tradição da nossa cultura governista desde o início do Brasil, né? Quer dizer, as pessoas falam assim, quem que vai fiscalizar? Todo mundo quer que fiscalize, né? Fiscaliza tudo. E isso é um equívoco, assim, teórico, porque exatamente, por exemplo, é só ver a diferença entre o táxi e o Uber. Então, o táxi tem uma licença, vistoria, tudo mais, sempre foi assim, todo mundo pensou que tem que ter. Não, imagine quem que vai controlar se não for a prefeitura controlar o táxi. Sempre foi péssimos motoristas, caro, e aí uma empresa privada simplesmente colocou lá que é o controle das pessoas que dão a nota, ninguém controla, ninguém faz isso, e tem um serviço mais barato, melhor, muito mais controlado. E se tem um cara que está ruim, rapidamente ele é expelido do sistema, naturalmente. É isso que a gente precisa trazer, é o espírito do Uber para as escolas, que as pessoas tenham escolha total, ninguém fiscalize, ninguém coloque, ninguém vai... técnicos do MEC lá para ver se está de acordo. Isso aí não funciona, é caro, o custo-benefício não vale a pena, encarece o sistema, abre muito espaço para corrupção, né? Muitos são os casos de universidades que os professores, são os técnicos lá, falam assim, não está muito bom, mas eu tenho uma consultoria aqui que vai deixar ela exatamente como a gente precisa. Isso é muito comum. Então, vamos dizer, esse tipo de coisa a gente tem que evitar. É o próprio mercado, é o próprio pai que vai dizer, eu quero essa, não quero essa. Isso rapidamente vai expelir os picaretas e vai melhorar a qualidade do ensino. Essa é a proposta que a gente faz e, quer dizer, existem outros casos do mundo, né? Os pais tendo essa liberdade de escolha, esse poder de escolha na mão, né? Ele vai justamente escolher a melhor escola, e aí se a escola não oferece um bom serviço, ela simplesmente não vai ter aluno, não vai receber o dinheiro, né? É assim que funciona. Isso quando a gente fala de o mercado regula, é isso, mais ou menos isso que a gente quer, né, que dizer, né? O que significa isso que o mercado regula. E, Marcos, me conta uma coisa, já existe essa experiência em alguns outros países? Sim, quer dizer, há alguns casos na Suécia, Estados Unidos, alguns países, sim, mas que tem uma relação de público e privado muito diferente da nossa. Todos os serviços são, por exemplo, na Suécia, todos os serviços são públicos e tudo, e é uma cultura muito diferente, e há uma eficiência geral no sistema, né? Então, não faz muita diferença ser público ou privado. Mas lá, cada vez mais, as escolas são cada vez mais privadas, mesmo na Suécia, que é um país que tem um alto índice de tudo é público, né? Tá cada vez justamente para poder ter escolha mais no estilo pedagógico, né? Eles têm muita inovação. A educação é um campo de inovação. Não tem que ter um currículo comum, não tem que ter
alguém que defina o que é o currículo melhor para 50 milhões de crianças no Brasil, né? A inovação faz parte da educação, então tem que experimentar, tem que dar a possibilidade. Então, por conta disso, lá na Suécia tem feito isso, mas é difícil de comparar pelo sistema um pouco diferente. Os casos da América Latina que ocorreram foi no Chile, né, e na Colômbia, né? O Chile é mais longo, a Colômbia é muito curto, passou poucos anos, então e na educação as coisas demoram para dar resultado, né? Você investe 3, 4 anos numa criança, 7, 8 anos, é difícil saber se isso melhorou a vida dela no futuro, demora para a gente medir, né? Então, o da Colômbia durou pouco. A literatura não é contundente em relação aos resultados. Uns falam que fez alguma diferença nos resultados, outros falam que não muito. Depende um pouco do viés ideológico do pesquisador. Se ele quer defender, ele vai achar coisa. Se ele quer criticar, ele vai dizer que é tudo igual. O do Chile demorou um pouco mais ou menos uns 15 anos. Então, tem resultados um pouco melhores. Normalmente, a literatura é positiva, ainda que é sutil isso. Mas na prática, se a gente pensar, independentemente da medição específica daqueles alunos, daquelas escolas e tudo mais, coincidência ou não, entre a América Latina, o Chile é o que tem melhores resultados no PISA há muito tempo, né? Então, talvez é difícil a gente medir precisamente o resultado, mas no cômputo geral, o único país que adotou mais tempo, coincidência ou não, é o país que tem melhores resultados há muito tempo, não só nessa área. O Chile tem um viés menos público em vários aspectos, né, de previdência, enfim, leis trabalhistas, e é melhor em todos esses aspectos, né? Então, também não... Claro que hoje estão sendo questionados, mas é natural, às vezes, idas e vindas, um movimento pendular da política, né, entre a esquerda, conservadorismo, libertário, é natural que seja questionado, mas os resultados são claros, né? O Chile tem melhor índice de todos os aspectos do que qualquer outro país da América Latina. O Chile praticamente um exemplo a ser seguido, né? Porque se a gente pegar índice de desenvolvimento humano, liberdade econômica, PISA, tudo que a gente for olhar, o Chile sempre está na nossa frente ali. Então, alguma coisa eles estão acertando e a gente está errando aqui, né? E a gente pode perceber aqui pela nossa conversa que os ganhos em relação a esse sistema não são apenas qualitativos, mas são também quantitativos, né? Nesse sistema de vouchers escalonado que você propôs ali, dividindo a população por faixas de renda, e aí, assim, fornecendo o voucher de acordo com a necessidade da pessoa, a gente consegue aumentar aí um monte de crianças, né? Atender muito mais crianças com a mesma quantidade de recursos, né? Isso sem contar outras fontes que a gente poderia colocar aí, por exemplo, se a prefeitura, por exemplo, não tiver que manter uma creche mais, né? Não vai precisar cuidar da manutenção, não vai precisar não vai precisar construir uma creche, vai poder pegar todo esse dinheiro e alocar em vouchers ali. Então, tudo isso é um ganho quantitativo, né? Perfeito, qual que é o resultado que você chegou em aumento aí de dividindo o mesmo valor, né? Na época, são valores de 2014, né? Quando eu escrevi a dissertação lá, era mais ou menos R$500, né? Que é o valor de referência, né? A gente consegue fazer. Então, com esse mesmo, por mês, né? Esse mesmo valor, a gente põe 33% a mais de alunos na escola, né? Como a gente praticamente universalizou, esse aumento quantitativo vira qualitativo, porque com o mesmo, né, você consegue diminuir o recurso, com o mesmo número no universo, então você está investindo mais por aluno, né? Então você aumenta em 30%, você aumenta em qualidade, você atinge todo mundo e aumenta em qualidade. Então, na prática, a gente pode dizer que se a gente quiser que todas as crianças estudem em escola particular, é possível, e a gente, sem gastar R$1 a mais, entendeu? A gente realmente está no teste de gasto, a gente não tem mais condições, espaço fiscal para aumentar o gasto público. Então, a gente precisa melhorar o gasto público. Então, essa é uma oportunidade concreta de fazer com que, com o mesmo recurso, a gente ponha 33% de pessoas a mais. Então, se for escalonado isso, a gente consegue atender todo mundo. Eu acho que não deve ser isso feito imediatamente, porque tem que ir construindo mesmo, né? Também, se você botar todo mundo, não tem as escolas particulares prontas para receber todo mundo imediatamente. Então, tem que ser devagar. E tem que ser uma coisa combinada que passe de um governo para o outro e não faça como ocorreu na Colômbia, dizer, não, eu quero, eu troco o governo e começa tudo de novo. É difícil que isso ocorra. Mas, se a gente convencer de que é melhor, é maior qualidade, tudo, a gente tinha que pensar realmente em longo prazo e ir crescendo para que não tenha mais volta. Como, por exemplo, o Bolsa Família não tem mais volta. Passou já governo de vários matizes ideológicos e não tem mais volta. Ninguém tem coragem, não vai acontecer de tirar o Bolsa Família. Então, aos pouquinhos,
tem que ser, acho que é possível a gente crescer dessa forma. Marcos, uma pergunta que sempre me fazem quando eu comento em relação ao vouchers, né? E como fica as escolas públicas que existem hoje? E eu já li algumas propostas a respeito, no sentido de pega essa escola e transforma ela numa organização social ali, onde os professores tomam conta, eles viram meio que como se fossem os donos da escola, né? E aí eles começam, fazem parte, passam a ser mais um player no mercado, né? Com uma escola sendo deles ali. E você tem alguma outra sugestão? Como você responderia essa pergunta que as pessoas costumam fazer? Não, isso é difícil, né? Porque, de fato, são os servidores estáveis e tudo, né? Então, tem que ser uma engenharia jurídica combinada e por isso tem que ser progressiva, né? Se você fizer de sopetão, vai ser complicado e não tem como. Entra na justiça, perde e fica sem dinheiro sem nenhuma das duas. Né? Você não tem jeito de fazer dessa forma. Essa proposta de transformar em OCIP, por exemplo, é razoável. Houve algumas tentativas, por exemplo, de alguns parques nacionais, estão começando a fazer isso na esfera federal, transformar alguns parques nacionais em organização social. Então, isso é possível, acho que nunca foi tentado, mas é possível, né, juridicamente. Mas acho que tem que ser uma combinação disso, de coisas. Né? Esse é um exemplo. Ou ia fechando aos poucos mesmo. Né? Se passar, sei lá, 3 mil alunos de uma região, aí pegar 5 escolas e transformar, e juntar, né? Passar umas escolas para outras, e concentrando as públicas e deixando espaço para as privadas e crescendo aos pouquinhos, bem devagarzinho, então é possível. E os professores vão se aposentando, vão morrendo, né, vão saindo do universo, do sistema, e a gente, então, não abrir novos concursos, novos disso, tem que ser uma coisa de longo prazo, né? Então, tem que ser uma combinação de coisas. Essa ideia que sugeriu é boa, é possível e é boa. Não sei se foi tentado, que eu desconheço, mas acho que não. Acho que você comentou vários pontos aqui que eu concordo muito, assim, por exemplo, a centralização do ensino que a gente tem hoje, né, em Brasília. Essa era uma das minhas propostas em 2018, quando eu fui candidata a deputada federal. Uma das minhas propostas era essa, descentralizar o sistema de educação, porque a gente tem hoje, a realidade que a gente tem hoje lá em Brasília, eles decidem o que vai ser estudado pelos alunos das escolas do Brasil inteiro, de norte a sul, independente da realidade que essas crianças vivem, né, que elas estão inseridas. E, de repente, lá no norte, fosse importante estudar um pouco mais sobre, sei lá, meio ambiente, porque tem lá a floresta amazônica, e aqui no sul fosse importante estudar um pouco mais sobre agricultura, não sei. Enfim, fazer um currículo que fosse mais palpável de acordo com as realidades, né, que a gente tem aí, as diferentes realidades que a gente tem no Brasil, né. Esse é um ponto... Isso é muito importante. Pode falar. Não, isso é muito importante, quer dizer, há essa tendência de centralização, a gente tem uma tendência o Brasil é uma federação que é cada vez mais centralizada, né, em vários aspectos, não só na parte da educação, mas isso de fato ocorre, e essa tentativa, esse exemplo que você falou dos regionalismos é perfeito, é isso mesmo, a gente tem realidades muito distintas e deveriam ser respeitadas, mas mesmo que não só o currículo, né, quer dizer, tem um currículo básico, mas também os livros didáticos, como são centralizados, a compra centralizada faz com que isso ocorra, né? Ele é economicamente interessante ser centralizado, porque sai o livro muito barato e atinge todo mundo, em termos de alguma eficiência, sim. Mas aí virou uma indústria mesmo, os professores até podem escolher entre mas é um rol limitado de opções, que acaba sendo isso que você falou, é uma coisa, o Brasil fica unificado. E não só em relação ao regionalismo, mas também à evolução, né? Se você pensar, imagino que hoje as crianças estudam mais ou menos as mesmas coisas que estudavam há 30 anos atrás, porque é difícil mudar isso para o Brasil inteiro, né? Imagina, eles deviam estudar robótica, e deixar a possibilidade de que essas crianças também estudem isso, e essa impossibilidade de experimentação é totalmente o contrário do que para a educação. A educação tem que ser muito mais livre pelo conteúdo, né? E ninguém fala isso, né? Porque fica pensando na eficiência, no sistema, de comprar e a merenda, tudo isso é importante. Mas o mais importante é o que as pessoas estão aprendendo. E isso fica em segundo plano. Né? Então, a liberdade significa isso. Certamente, há uma discussão isso nas privadas, os construtivistas, o pessoal de Piaget, o pessoal de Paulo Freire, cada um tem as suas escolhas. E isso é importante que seja debatido, e isso só pode ser feito se as pessoas poderem escolher. Eu gosto mais de Piaget, eu quero essa escola. E não essa. Isso é fundamental.
E até essa liberdade, né, a escola privada tem muito mais facilidade, né, ela pode ensinar o currículo que vem do MEC, aquele currículo engessado que vem do MEC, e pode oferecer algo mais. E a escola pública já tem essa limitação, né, então mais uma desvantagem para o aluno que estuda na escola pública, né, mais um fator aí para aumentar ainda mais esse abismo que a gente tem entre a escola pública Exatamente. e a escola privada. Eu que estudava em Curitiba nessa época, eu estudava no Medianeira, e era a única escola que tinha, né, no segundo grau, né, no ensino médio, o filosofia, antropologia e sociologia. Era muito diferencial, eu gostava, para mim foi importante, acho que, mas eu tinha só esse privilégio. A gente precisa ter essas opções para todo mundo. Né? Legal. O pessoal está gostando aqui, ó. Muito importante falar na educação, muito bom. Também estou aqui, a Denise falou, a Ruth está aqui, o Vinícius, a Soraya. Marcos, tem alguma outra conclusão que você chegou que a gente não abordou? Você chegou, né, quando você escreveu o livro, que a gente não abordou aqui, que você queira comentar com o pessoal, que você acha importante, assim? Não, eu acho que o principal a gente abordou, eu vou reforçar o que eu acho que é mais importante, que é isso que a gente falou agora. Assim, a gente pensar nisso, confiar nas pessoas. A gente tem que dar o protagonismo das pessoas para as suas próprias vidas. Isso é fundamental. Né? A gente não pode dizer como as outras pessoas devem viver, né? Em qualquer aspecto. Então, você tem que confiar para o pai da criança, e ele pode até fazer um voto de humildade, se é uma pessoa que é mais humilde, não teve a educação, dizer assim, eu não sei o que é melhor, eu confio nessa pessoa. Então, ele pode precisar, mas isso tem que ser uma escolha dele, e não dizer, você não sabe, nós sabemos, eu vou dizer com o que você vai aprender, isso que não pode. Isso é fundamental, então a gente tem que valorizar a escolha e a liberdade das pessoas. Isso se aplica a qualquer política pública, e a educação muito mais. Então, e é fundamental que a gente faça isso. Porque a gente, a proposta que a gente apresenta do voucher é uma oportunidade de se viabilizar concretamente um exercício da liberdade, que é raro. Normalmente, essa oferta ela é antagônica à liberdade. A liberdade faz, mas pague para você mesmo. Se a gente conseguir manter a liberdade com a viabilidade econômica da gente ajudar as pessoas a fazer isso, isso é a mágica que a gente está, que desse processo, e é por isso, respondendo a sua primeiríssima pergunta, que me motivou a escolher isso, que realmente é uma mágica, a gente conseguir viabilizar concretamente para um país como o nosso, a melhoria concreta na vida das pessoas, valorizando a escolha de cada um. Esse é um assunto que eu sou completamente apaixonada, assim, e poderia ficar aqui horas e horas conversando com você, discutindo pontos positivos e negativos. Eu acho que tem muito mais pontos positivos, eu acho que vale a pena a gente tentar. É um assunto que a gente precisa tirar, tem um pouco de receio, as pessoas têm muito medo quando você fala em voucher. Eu até, às vezes, evito falar voucher, eu falo vale, para as pessoas tentarem, sabe? Porque fica aquela coisa assim, mas é muito elitizado, você está tentando elitizar a educação. E a ideia é justamente oposta, a gente quer que as pessoas mais pobres, aquelas pessoas que hoje ficam reféns de estudar na escola que o Estado fornece para que ela possa justamente escolher, ter essa liberdade, ter o poder, né, devolver o poder para o cidadão. Então, assim, é um assunto que eu sou completamente apaixonada e te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Acho que o pessoal adorou também. Eu tenho falado bastante desse assunto de vouchers. Ontem eu tive uma live com o nosso candidato, nosso pré-candidato aqui à Prefeitura de Curitiba. O assunto era educação infantil. Eu falei sobre os vouchers. Deixa um pouco de assunto para explorar com o Marcos. O João também acho que vai querer fazer uma live contigo aí. É isso aí, João. Combinado. E, enfim, eu acho que a gente precisa tirar um pouco desse medo de falar sobre esse assunto, tem que tirar um pouco do misticismo que tem em volta disso, né? A gente não precisa ter medo, é um assunto importante e é um sistema que certamente vai trazer melhorias para a nossa qualidade, principalmente para a qualidade de educação das nossas crianças, né? E a educação é a base de tudo, né, Marcos? Se a gente não tem uma boa base, como que a gente vai construir em cima, né? Eu até comparei, se a vida de uma pessoa fosse um edifício, a educação é a base, é o pilar de sustentação, é a fundação ali do edifício. Se a gente não tiver uma boa base, a gente não vai conseguir construir um edifício alto, né? Então, para a gente conseguir chegar mais longe, a gente precisa ter uma boa base, e por isso que eu sou tão apaixonada pela educação e por esse tema em especial.
Te agradeço muito. Vou deixar você agradecer o pessoal que nos assistiu e se despedir também e fazer suas considerações finais. Muito bem, agradeço. Minha primeira live, adorei. Foi muito bom. A Maia, sempre gosto de conversar contigo. Acho que a gente pensa muito parecido. Acho que e te parabenizar aí pelo entusiasmo de discutir os assuntos tão importantes. Eu acompanho aí nas redes, são vários assuntos que você aborda, né? E essa dedicação em, de fato, discutir as coisas que vão melhorar a cidade é para poucos. Eu admiro muito e te agradeço e desejo muito boa sorte aí na sua trajetória. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. O Marcos também tem uma bebezinha pequenininha, tem uma de 1 ano e meio, né? Você estava falando. Exatamente. A minha tem 7 meses e já estamos pensando no futuro deles, né? Eu estou com outra a caminho, então já estamos, logo teremos. Que beleza. Parabéns, então. Então, obrigada, Marcos. Boa noite. Obrigada a todo mundo que assistiu aí, quem não conseguiu ver ao vivo, que está vendo depois. Obrigada também. Compartilhem essa live com seus amigos, curtam, comentem, para todo mundo ficar sabendo como esse sistema é bom e funciona. Com a palavra aí, o nosso autor do livro, Vouchers na Educação. E compre o livro do Marcos, que é muito bom. Eu li super rápido esse livro, de tão bom que ele é. Muito bem, tem o site vouchersnaeducação.com.br. Tem o site vouchersnaeducação.com.br? É o site do livro. Ótimo. Então tá aí, pessoal. Compre o livro e acompanhe o Marcos. E muito obrigada pela presença aí. Boa noite. Tchau, tchau.